Então, eu acredito que existem compensações, sempre existe a lei da compensação, apresentada por Ralph Waldo Emerson. Cito no correr dos anos com relativa frequência, porque ele foi um gênio do plano sublime, que reencarnou nos Estados Unidos para criar a escola do transcendentalismo norte-americana de filosofia, né? E que viveu entre, será que eu vou acertar? 1803, 1882? Nossa, já falei isso com mais segurança. Não importa. Wagner, checa aí, por favor. Ralph Waldo Emerson, 1803, 1882. Me perdoe se eu estiver equivocado. Mas voltando, a data não é tão importante, porque é importante saber, pelo menos, será que data é tão desimportante assim? Não! Porque se nós definimos o período de vida de uma pessoa, existe uma série de eventos correlatos históricos, época e lugar, padrão cultural, que são conformados por época, lugar. E depois entram outros fatores, educação, origem social, a formação familiar e o histórico reencarnatório desses espíritos. Não é bobagem saber exatamente, por exemplo, quem falou sobre, apocatástasis, que tem em português a versão do grego, apocatástase, como restauração, a reunificação de todas as criaturas com o Criador, foi um grande sábio, Orígenes. Vou entrar na questão da dubiedade desse assunto que você está falando. Gerou polêmicas infindáveis nos concílios, por exemplo, de Niceia. O segundo concílio de Niceia, de 553, se eu não estiver enganado, abominou as teses de Orígenes, entre elas a aceitação da reencarnação, foi tudo por água abaixo. Ele é de uma época pré-Niceia, como se costuma dizer. Esse Orígenes de Alexandria chamou atenção, a apocatástase para ele era um fenômeno maior do que o apocalipsis, que do grego significa revelação. Em inglês, inclusive, Apocalipse, como nós temos a versão aportuguesada, é chamado o livro das revelações. Então, o Apocalipse seria aquela revelação feita por João Evangelista do fim do mundo, aquela coisa que é o último livro da Bíblia. O Orígenes, um grande gênio do plano sublime que desceu à Terra, que veio entre 185, é importante eu não saber que foi essa época, 185 depois de Cristo a 253, um período específico. Que bom que está mais claro isso do que é a Emerson, Ralph Waldo Emerson. E está certo, então é isso mesmo, 1803, 1882. Mas você devia mostrar para todo mundo o lugar onde você pesquisou, não apenas afirmar, como eu estou fazendo aqui, porque eu não tenho acesso. Você procura, aproxima, filho, para mostrar às pessoas, olha lá, a expressão, tem a fisiognomonia, né, totalmente fora de respeitabilidade dos meios científicos, que fala que a gente pode ler um pouco da personalidade da pessoa nos traços fisionômicos. Não, desça para a data de nascimento e morte, 803 a 1882, viveu 79 anos naquela época. Permitam parênteses, eu vinha no percurso e me chamou a atenção uma data, que na verdade era uma chapa de um carro, 1820. Aí Anacleto disse, eu ajudo você, é o ano de nascimento de Florence Nightingale, a grande, a grande criadora praticamente da escola. Em termos científicos, foi a fundadora da escola de enfermagem. Um gênio, outro gênio do plano sublime que desceu em corpo de mulher. Rapaz, tinha que ter testículos para nascer mulher naquela época, para inovar a ciência. A dama da lamparina na Guerra da Crimeia, dormindo 2 horas por noite. Imagina uma época como aquela, com os recursos mínimos, até de eliminação de dor. Agora não vou me lembrar se o cloroforme já se utilizava para amenizar dores. Heron, Bruno, vocês sabem me dizer, os médicos aqui mais próximos, se já existia na metade do século XIX, parece que já, não é? Mas imagine os recursos de asepsia zero. Foi Florence Nightingale que revolucionou as escolas de medicina, fazer exigências enérgicas no sentido da higiene. Os médicos não lavavam as mãos para fazer cirurgia, que tal? Não havia essa preocupação, né? Foi uma era pré-Pasteur,
Pasteur estourou com as ideias de microbiologia no final do século XIX. Mas voltando, tudo isso é bom para a gente contextualizar, embasar o que a gente está dizendo. Então, voltando, 1820 a 1910. Para nós falarmos aqui um pouquinho, os parênteses são nesse sentido. Aí ele falou, Anacleto, para Delano, então eu acompanhei o que ele disse. Veja, Delano, viver 90 anos na época pré-antibióticos, não havia anti-inflamatórios, não se examinava a presença de... Isso eu estou estendendo um pouco mais do que ele falou, Delano. Nem a presença de hiper ou hipoglicemia, colesterol, triglicérides, tudo isso que a gente faz e que depois medica e controla a alimentação de alguém para a pessoa viver 20, 30 anos mais do que viveria se não fossem esses recursos. Primeiro, de exames clínicos para depois tratamentos medicamentosos e prescrições outras médicas, como a questão da dieta alimentar apropriada, seja para o diabetes, seja para problemas de o colesterol mau na corrente sanguínea, assim como existe o bom colesterol. Mas voltando, viveu 90 anos nesta época, no meio de hospitais muito mais infectados do que os de hoje, sujos. Claro que as bactérias não eram poderosas como as de hoje, mas também os sistemas imunológicos, idem, não eram. Porque o sistema imunológico da humanidade está aprendendo à medida que nós vamos avançando. E as indústrias farmacêuticas também, para aumentar o poder dos antibióticos, há um bom tempo, estamos com antibióticos 4 vezes, pelo menos, a última informação que eu li, 4 vezes mais potentes do que os primeiros antibióticos criados com a descoberta da penicilina em 1928. Muito bem, voltando. Aí ele disse, nós ficamos... Diógenes e Florence Nightingale. Mas deixa eu só concluir o raciocínio de Anacleto para você exibir isso, meninos dos bastidores, incluindo o Wagner. Então Anderson, que está dirigindo, é Wagner. Uma pessoa viveu 90 anos mesmo assim. Vive-se pelo tempo que se deve viver. E tem muita gente achando, vou viver mais ou menos porque eu estou cuidando mais da saúde. Aí uma pessoa neurótica com alimentação, etc., e exercício físico tem um infarto. Numa atividade física, pimba, não é? Como acontece isso? E outras, como Chico Xavier, quando dizia, você faz alguma atividade física? Caminhadas. Tudo bem que depois se viu caminhada era importante, né? Caminhadas a pé. Quando ele falou isso nos anos 60, ele falava isso, eu cheguei a pegar esse tempo. Dele falar isso, não foi isso. Quando eu li, fiquei sabendo que ele tinha feito essa afirmação antes de a ciência dizer que caminhadas a pé seriam muito frutíferas em termos de resultados cardiorrespiratórios. Bem depois, foi uma coisa, parecia algo risível, dizer caminhada a pé, isso não é atividade física nenhuma. E Chico já fazia, só atividade física, caminhadas a pé. Então, entre a vida e a morte, desde os anos 40, ele viveu 60 anos entre a vida e a morte e não morria. Chico está perto de desencarnar, caravanas de pessoas para ver o médio histórico, vamos todos lá, blá, blá, blá. Aí os adolescentes que iam lá para ficar de papagaio de pirata em quem estava filmando, morreram antes dele. Morreu com 92 anos, tendo nascido em 1910. Não por acaso o ano de desencarne de Florence Nightingale. Tem umas combinações assim curiosas, são risadas do universo, não é? Para a gente ver que existem símbolos em tudo, tudo pode ser lido. Mas voltando.